Estamos no início do capítulo 41, quando o Alter Rebbe estava nos explicando a necessidade essencial do temor a Deus no cumprimento de todas as mitzvot, não só dos preceitos proibitivos, mas também dos preceitos positivos, dos preceitos ativos. Estava nos dizendo como a atitude de subordinação a Deus é essencial, como o conceito de temor a Deus é algo fundamental para o cumprimento de todos os preceitos. E ele nos explicou meditações, o que a pessoa deve ter em mente, sobre o que ela deve refletir para despertar ou estimular essas atitudes, esses sentimentos dentro de si. E a partir de agora ele começa a nos explicar que além do temor a Deus, que a pessoa deve ter considerando que Deus é seu amo, seu rei, que Deus está observando, que Deus tem uma expectativa dele, espera algo dele, etc. Além de tudo isso, ele nos explica em seguida que a pessoa deve despertar também um temor relacionado com o próprio conceito de Torá e Mitzvot. A pessoa deve se conscientizar do que representa a Torá que ele está estudando, ou as mitzvot que ele está prestes a cumprir ou realizando, o que elas significam, e isso deve lhe encher de responsabilidade e de temor também. Isso que nos fala o Alter Rebbe em seguida, וגם מתבונן איך שאור אין סוף ברוך הוא, הסובב כל עלמין וממלא כל עלמין, הוא רצון העליון. ומלובש באותיות וחוכמת התורה, או בציצית ותפילין אלו, ובקריאתו או בלבישתו, וממשיך אורו יתברך עליו. דהיינו על חלק אלוקה ממעל שבתוך גופו, להיכלל ולהיבטל באורו יתברך. Nos fala, traduzindo, nos fala o Alter Rebbe, a pessoa deve também refletir sobre como a abençoada luz infinita, essa luz de Deus, essa energia divina presente no mundo, no universo, que preenche todos os mundos e transcende todos os mundos, os dois níveis de energia mencionados no Zohar, e já explicados, como essa abençoada luz infinita que preenche e transcende todos os mundos é a vontade divina expressa na Torá. Na realidade, o que nós temos na Torá, a Torá é pura divindade, portanto, essa energia divina, essa luz infinita, essa energia que preenche os mundos, que transcende os mundos, ela é a vontade divina expressa e de forma não diluída na Torá. Na Torá ela está manifesta, ela está revelada, está presente de forma evidente. Então, quando a pessoa se conscientizar que essa Torá que a pessoa está lendo, que está estudando nesse momento, o que é a revelação divina? É a revelação da energia divina que dá existência a todo o mundo, o universo, em todas as suas formas. E aqui na Torá essa vontade, essa luz divina se encontra não de forma diluída em seus textos e ideias, e não só no estudo da Torá, mas também na prática das mitzvot, ou, por exemplo, ou nos tzitzit e tefilin, quando a pessoa está vestindo talit, ou vestindo, colocando tefilin, né? Que também ele saiba que nesses objetos de mitzvah está presente a luz infinita de Deus, e que a pessoa se conscientize e leve em conta que ao ler o texto da Torá, ou colocar o tzitzit e tefilin, com isso a pessoa está atraindo para si a abençoada luz de Deus. Então, quando a pessoa se conscientizar do alcance, do efeito, do impacto desses seus atos espirituais, do seu estudo da Torá, o que é a Torá que ele está estudando, o que isso produz, ou qual o fruto da realização das mitzvot, isso deve encher a pessoa de, não só da responsabilidade, mas até do temor, da reverência. A pessoa está mexendo com algo tão sagrado, tão elevado, tão potencializado.
Portanto, ele nos diz que essa luz infinita de Deus, que representa a vontade suprema de Deus, a pessoa consegue atrair sobre si essa luz infinita, essa revelação divina, a pessoa consegue atrair sobre a sua alma, sobre a alma divina, ao realizar essas atividades, ao estudar a Torá ou ao cumprir a mitzvah. Com isso significa, o que significa atrair mais luz infinita sobre a sua alma? Significa também que a pessoa é absorvida na santidade de Deus, se anula diante da luz divina. Portanto, no momento que há mais revelação divina, nós encolhemos, nós nos sentimos mais anulados. Então, essa anulação e esse temor a Deus também é derivado da própria Torá e mitzvot, ou seja, quando a pessoa tem plena consciência do que significa a Torá, da luz divina infinita presente na Torá, ou o que significam as mitzvot, a luz divina e a energia contida nesses preceitos, então isso por si só já deve lhe encher de temor e reverência a Deus. Inclusive os exemplos que ele traz aqui no caso das mitzvot, ele fala repetidas vezes sobre o talit e o tefilin. Na verdade isso se aplica a todas as mitzvot. Mas ele nos fala sobre o talit e tefilin, porque em primeiro lugar o talit e tefilin são colocados logo cedo pela manhã. Então, das primeiras mitzvot que a pessoa faz no dia, o homem é a colocação do talit e tefilin, e mais do que isso, conforme nós já vimos no Tânia, que o momento da reza matinal é um momento de bom grado, um momento auspicioso, um momento de boa aceitação nos céus, né? Por isso ele nos traz como exemplo da luz divina infinita que se propaga nas mitzvot, essas mitzvot que são feitas logo no início do dia e nesses momentos oportunos e especiais. Em seguida vai nos acrescentar o Alter Rebbe, que além desse efeito que é atraído em cada mitzvah, ou seja, cada preceito que a pessoa cumpre e realiza, ele desencadeia uma atração de uma luz divina adicional, que isso reflete a vontade suprema de Deus. Mas além disso, ele nos fala que em cada mitzvah específica, existe uma luz específica também que corresponde àquela mitzvah. Por isso ele nos diz que quando a pessoa tem kavaná, fazer uma mitzvah, ou quando a pessoa se fica imbuída de temor, reverência a Deus, então ele deve sentir, deve se conscientizar não só da importância das mitzvot de forma geral, mas também do intuito, do objetivo daquela mitzvah específica. A pessoa deve meditar e refletir no impacto daquela mitzvah específica que ele está por realizar, ou ele está realizando naquele momento. Qual é o tipo de luz divina específica que é atraída e desencadeada através daquela mitzvah, porque cada mitzvah tem um efeito distinto também, desencadeia um impacto diferente da outra. Por isso ele nos fala que também essa kavaná pratita, essa intenção particular e específica sobre cada mitzvah, a pessoa também deve meditar e refletir sobre isso. Então, de forma geral, o intuito, o objetivo de todas as mitzvot, a pessoa deve saber que ele está cumprindo, implementando a vontade de Deus, e com isso ele está atraindo mais luz divina para si, para a sua alma, como também para o mundo inteiro. Então essa luz divina energiza mais ainda a sua alma divina. Mas, além disso, existe a intenção peculiar, particular de cada mitzvah, que isso está relacionado com alguma manifestação, com algum poder específico da pessoa. Existem mitzvot que elas têm uma influência mais sobre o intelecto da pessoa, outras mitzvot que têm influência mais sobre as emoções do indivíduo. Existem outras mitzvot que elas visam atingir, por assim dizer, outras partes funcionais do indivíduo e assim por diante. Então, aqui ele nos trouxe como exemplo as mitzvot, ele vai nos trazer especificamente agora, de uma maneira mais detalhada, a mitzvah de tefilin. E ele vai nos basear a sua explicação naquilo que é trazido no Zohar. O tefilin contém dentro de si 4 pergaminhos, 4 passagens da Torá.
E o Zohar nos explica que cada uma dessas 4 passagens da Torá está relacionada com um distinto poder intelectual da pessoa. Existem 3 poderes intelectuais, Chokhmah, Binah e Da'at. Então, Chokhmah e Binah estão relacionados com 2 das parshiot, 2 dos trechos das passagens bíblicas do Tefilin. E o poder intelectual de Da'at se subdivide em 2, porque Da'at já é aquilo que vincula o intelecto às emoções, o que faz surgir a partir do intelecto os sentimentos, as emoções. Por isso que se fala que as emoções já estão, ou a raiz das emoções já está contida em Da'at. E Da'at contém dentro de si, portanto, Chesed e Gvurah, tem 2 aspectos, os aspectos primordiais das emoções, Chesed, bondade, e Gvurah, severidade. Portanto, Da'at se subdivide em 2, e daqui nós teríamos os 4 aspectos intelectuais, Chokhmah, Binah e Da'at, que se subdivide em Chesed e Gvurah, e esses 4 aspectos intelectuais estão associados aos 4 trechos e passagens bíblicas contidas no Tefilin. E o Zohar nos explica como cada uma dessas passagens ela se reflete em um dos atributos intelectuais da pessoa, ou seja, que cada uma dessas passagens vem atrair uma luz divina sobre um dos 4 poderes intelectuais do indivíduo. Aqui ele nos fala que a pessoa deveria refletir inclusive sobre o efeito particular, especial na colocação do Tefilin, que isso visa também subordinar, vincular e conectar os 4 aspectos, os 4 poderes do nosso intelecto com os 4 níveis espirituais dos atributos intelectuais de Deus que estão revestidos, que estão manifestados no Tefilin. Então, isso ele vai nos dizer em seguida, isso funciona do seguinte modo: essa luz divina que é atraída através das mitzvot é atraída para a alma divina do indivíduo que cumpre as mitzvot. Que essa alma divina é uma porção de Deus das alturas, que está dentro do seu corpo e essa alma está incorporada. Ele cumpre essa mitzvah também física, e ele cumpre essa mitzvah com seu corpo também. Isso leva a engajar-se no ato do cumprimento da mitzvah, fazendo a pessoa ser absorvida na abençoada luz de Deus e perder sua identidade separada dentro dela. E agora ele vai nos explicar como acontece no caso do Tefilin que nós mencionamos, que cada mitzvah tem a sua intenção particular e específica. Bederech prat bitfilin להיבטל ולהיכלל בחינת חוכמתו ובינתו שבנפשו האלוקית. בבחינת חוכמתו ובינתו של אינסוף ברוך הוא, המלובשת דרך פרט בפרשת קדש והיה כביאך. דהיינו שלא להשתמש בחוכמתו ובינתו שבנפשו בלתי להשם לבדו. Então, no caso específico do Tefilin, a pessoa deve meditar e refletir que os poderes de Chokhmah, inquirição, e Binah, cognição da sua alma divina, devem perder a identidade, ou seja, que ele não utilize esses poderes por interesse próprio, para finalidades pessoais e etc. Ele nos diz que esses poderes devem perder a identidade e ser absorvidos nos poderes de Chokhmah e Binah do abençoado infinito. Ele deve anular, deve colocar a serviço de Deus esses poderes, exclusivamente a serviço de Deus, utilizá-los para o cumprimento da vontade divina. Como ensina o Zohar os poderes de Chokhmah e Binah de Deus, ou seja, ele deve vincular a sua Chokhmah e Binah dos poderes da sua alma, dos seus poderes intelectuais, com a Chokhmah e Binah supremas, com os atributos divinos de Chokhmah e Binah. E esses atributos de Deus se expressam particularmente
em 2 dos 4 trechos bíblicos escritos no pergaminho colocado dentro do Tefilin, são 4. Então, em 2 deles estão expressos os conceitos divinos de Chokhmah e Binah. Existe aquele trecho no Êxodo que diz Kadesh li kol bechor, consagra-me em todo primogênito. Então, ele nos diz que esse trecho ele está associado à energia divina de Chokhmah. E o Zohar explica por quê. Enquanto que o trecho seguinte do Tefilin, que começa com Vehayak Eviachá, ele está associado e relacionado, conforme explicado no Zohar, com o atributo divino de Binah. A pessoa deve ter em mente que quando ele coloca o Tefilin, então essas 2 passagens do Tefilin, elas devem servir para ele subordinar e anular os seus poderes de Chokhmah e Binah diante, ou colocá-los a serviço, ou alinhá-los com os poderes supremos de Chokhmah e Binah. Dessa forma, ele nos fala assim o resultado de sua meditação sobre os 2 primeiros trechos do Tefilin deve ser a ideia de não usar a Chokhmah e Binah de sua alma para nada mais além de Deus unicamente. Ou seja, converger, conectar os seus poderes de Chokhmah e de Binah para aquilo que é Chokhmah e Binah superior, supremos de Deus. E a mesma coisa ele nos diz, Vechen libatel velichlol bechinat adat shebenafsho, הכולל חסד וגבורה שהן יראה ואהבה שבליבו בבחינת דת העליון, הכולל חסד וגבורה המלובש בפרשת שמע והיה עם שמוע, והיינו כמו שכתוב בשולחן ערוך לשעבד הלב והמוח traduzindo. Da mesma forma, ele deve refletir e meditar no conteúdo das outras 2 parshiot restantes dos outros 2 trechos de pergaminho que constam no Tefilin, que de acordo com o Zohar estão associados com a Sefirah, com os poderes de Dat, que se subdividem, como já vimos, em Chesed e Gvurah. Similarmente, ao colocar Tefilin, a pessoa deve pensar que o poder de Dat de sua alma deve perder sua identidade separada, ou seja, que ele não utilize o Dat para benefício próprio e não encare isso como um poder a serviço da sua individualidade, dos seus desejos, dos seus objetivos, mas sim, pelo contrário, fazer o Dat dele se anular, se alinhar com o chamado Dat divino, que o poder de Dat de sua alma deve perder sua identidade separada e ser absorvido no Dat de Deus, assim como o Dat é que produz todas as emoções, como já explicamos. Começando por Chesed e Gvurah, bondade e severidade, disso vão, amor e temor, e disso vão se derivar os outros tipos de emoções. Então, quando o Dat da pessoa é absorvida na de Deus, no Dat Supremo, então ela automaticamente incorpora seu Chesed e sua Gvurah. Então isso acaba fazendo, quando o Dat da pessoa está alinhado com o Dat divino, isso faz também, por tabela, que todas as suas emoções derivadas de Chesed e Gvurah também estejam alinhadas com os atributos divinos correspondentes de Chesed, Gvurah, etc., que são o temor e o amor em seu coração. Portanto, quando a pessoa coloca Tefilin, tudo isso é absorvido, ou seja, suas faculdades intelectuais, bem como o Dat que gera as suas faculdades emocionais, o seu amor e temor a Deus, tudo isso é absorvido na Dat suprema de Deus, que incorpora seu Chesed e sua Gvurah. Portanto, ele nos fala que esses 2 outros trechos escritos no Tefilin, que seriam Shema Vehayim Shamoah, eles expressam o Chesed e Gvurah, que são derivados de Dat, que estão incorporados no Dat. Chesed e Gvurah seria bondade, severidade, amor e temor. Então, tem aquele que começa com a palavra, com ouve Israel, Shema Israel, que logo depois vê a Haftai, Hashem Elokecha, minha Deus, isso está ligado a Chesed, isso evoca o amor a Deus. E depois nós temos o trecho Vehayim Shamoah, que isso corresponde a Gevurah,
ao temor a Deus. Isso é despertado na meditação, quando a pessoa evoca aquela meditação sobre essas duas parshiot, esses dois trechos restantes no Tefilin. Então ele nos fala que toda a meditação acima na realidade, tudo isso que ele explicou numa terminologia mística, esotérica, trazida do Zohar, dos escritos de Kabbalah, na verdade nós encontramos isso de uma forma mais simples e literal no Shulchan Aruch, no nosso código de leis, na própria Halachá. Toda a meditação acima na realidade consiste em uma elaboração deste requisito básico que é enunciado na codificação da lei judaica. Isso já está no Shulchan Aruch, quando ele nos diz que ao colocar o Tefilin, a pessoa deve pensar que está pondo seu coração e sua mente exclusivamente a serviço de Deus. O tefilim do braço é apontado para o coração, o tefilim da cabeça é colocado sobre o cérebro, e o próprio Shulchan Aruch nos diz que o objetivo do tefilim, isso que deve a pessoa se conscientizar no momento da colocação do tefilim, é que ele deve com isso estar subordinando todos os seus pensamentos e todos os seus sentimentos a Deus, dirigindo-os a Deus, ao Criador. Então, isso ele nos trouxe para ilustrar o conceito de uma kavaná específica para cada uma das mitzvot, que cada preceito, além de representar o cumprimento da vontade de Deus, e que isso deve despertar um temor, ou seja, a pessoa deve estar consciente da responsabilidade que ele tem de implementar a vontade de Deus aqui nesse mundo, e isso ele deve tratar até essa mitzvah, sabendo que aqui ele está com uma coisa não só preciosíssima, mas poderosíssima nas suas mãos, que isso seria cada mitzvah, mas além disso, cada mitzvah também tem a sua intenção, seu objetivo particular, e a pessoa também deve refletir nisso para se encher de temor reverencial, de subordinação a Deus, a cumprir cada mitzvah, pensando no objetivo, na finalidade e no efeito de cada uma delas.